Bom torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Mas em dia de Vasco e Red Bull Bragantino, o que movimenta os bastidores da nossa colina histórica são novidades sobre reforços, meu amigo. Fernando Diniz já começou a mexer os seus pauzinhos dentro do Vasco da Gama e já tem alguns nomes na mesa da diretoria. Eu vou trazer isso aqui a você neste Acorda Vascão. Além disso, também atualizar a você a situação envolvendo Brian Rodrigues, um atacante uruguaio que já há algumas janelas está na mira da diretoria Cruz Maltina. Temos novidades importantes a trazer a você sobre esse atacante uruguaio. Além disso, falar também sobre a questão envolvendo, é claro, a partida de hoje, contra o Red Bull Bragantino. Informações sobre renovação contratual. Amigo torcedor vascaíno, você terá pela frente um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mas, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não me conhece ainda, eu faço questão, é claro, de que você fique neste vídeo, fique neste Acorda Vascão e conheça de fato o nosso trabalho por aqui. E se você já nos conhece, se inscreva, deixe o seu like aqui nesse vídeo, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Então, amigo vascaíno, venha fazer parte da nossa família, venha se inscrever, venha compartilhar, venha fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e, é claro, para isso eu preciso de você. Fechou? Vamos juntos então, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é muito Vasco. Show? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo, falar logo de Vasco da Gama. Antes, porém, de entrar no assunto sobre esse jogador que o técnico Fernando Diniz começou a mexer os pauzinhos para uma contratação, quero falar sobre um nome que já gira aí na mesa do Vasco da Gama há algum tempinho, que é o nome do Brian Rodrigues, Recentemente tivemos até informação que o Vasco está preparando, de acordo com as últimas novidades sobre esse caso, uma proposta para contratar o Brian Rodrigues, na última janela de transferências. O Vasco até chegou a deixar uma proposta com cerca de 30 milhões de reais na mesa do América do México para uma contratação do jogador, e é um atleta que nesse momento ele vem chamando a atenção de alguns outros clubes, tá? A última que tivemos a informação é que o Inter Miami tem interesse e desejo na contratação do Brian Rodrigues. Inter Miami, clube do Messi e do Luis Suárez. Além do Inter Miami, recentemente também tivemos a informação do Palmeiras, O Palmeiras estaria também disposto a contratar o jogador, mas a proposta que o Palmeiras fez, e essa é a informação que eu tenho a trazer, ela foi recusada, tá? Hoje, a proposta que o Clube Paulista fez pela compra dos direitos econômicos de Brian Rodrigues foi prontamente recusada pelo clube uruguai. Informação que o Palmeiras colocou na mesa algo em torno de 8 milhões de dólares, 46 milhões de reais, e essa proposta ela foi rejeitada pelo clube mexicano, clube que hoje detém os direitos econômicos de Brian Rodrigues. Desse montante, 34.200 milhões seriam fixos e mais 11 milhões e 400 em bonificações, e foi isso que fez a diretoria do América do México recuar nas tratativas com o Palmeiras. Mas é um jogador que interessa ao Clube Paulista, interessa ao Inter Miami, interessa ao Vasco, e a expectativa é que nessa próxima janela, Brian Rodrigues venha a ser um dos grandes nomes disputados para a contratação. Você gosta do nome do atacante uruguaio? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. E outro nome que eu tenho a trazer aqui a você, neste Acorda Vascão, é o nome de Gabriel Pirani. Você que não conhece, amigo torcedor vascaíno, Gabriel Pirani é um cria das categorias de base do Santos, jogador que trabalhou com o Fernando Diniz na temporada de 2021 no Clube Paulista, e após trabalhar com o Fernando Diniz, ele teve uma oportunidade no Fluminense. Ele trabalha com o Diniz no Santos em 21 e logo em 23, quando o Diniz retorna ao Fluminense, ano que ele inclusive conquista a Libertadores, o Fernando Diniz ele faz questão de contratar o Gabriel Pirani junto ao Santos, Faz questão de levá-lo para o Santos. Com esse destaque que ele teve no Fluminense durante esse período por empréstimo, o Santos consegue vendê-lo para o DC United, clube do futebol norte-americano.
com o Fernando Diniz no Fluminense. Gabriel Pirani teve 24 partidas e 2 gols marcados. Pirani, que é um meio-campo ofensivo, uma espécie de camisa 10, um jogador que pode chegar a atuar até como um segundo volante em algumas partidas. O Fluminense ele não foi titular sob o comando técnico Fernando Diniz, mas era uma peça que entrava com certa constância dentro do elenco do técnico na sua passagem pelo Fluminense. Ele até termina aí essa passagem pelo Fluminense atuando como titular, tá? Ele inicia como reserva, mas depois vai ganhando bagagem, vai ganhando experiência e conquista a vaga de titular da equipe. Gabriel Pirani é um jogador bem jovem, um atleta de 23 anos de idade, seleção brasileira de base e um jogador, que desde o primeiro momento que trabalhou com o Fernando Diniz o encantou. E a informação que tivemos ontem através do canal Vasco, o canal VDG Cast, né, Vasco da Gama Cast, é que o Vasco já se movimenta nos bastidores em busca de reforços e o técnico Fernando Diniz, que vem participando ativamente dessas conversas, né, do planejamento, já começou a indicar alguns nomes de sua confiança. E segundo a apuração do VDG Cast, o Vasco demonstrou interesse na contratação de Gabriel Pirani. O valor de mercado hoje do atleta gira algo em torno de 16 milhões de reais na cotação atual e é um nome que tem o aval do técnico Fernando Diniz. Gabriel Pirani, volto a repetir, foi o nome que com o Fernando Diniz participou da temporada, da campanha que resultou no título da Libertadores de 2023 do Fluminense. Algo que pode ajudar muito nas tratativas de Gabriel Pirani com o Vasco é o envolvimento hoje do meio-campo com Giuliano Bertolucci. Giuliano Bertolucci é um empresário muito influente no meio do futebol e representa tanto o técnico Fernando Diniz quanto também o meia que passou por Fluminense e é cria da base do Santos. Como Giuliano Bertolucci está disposto a ajudar o Vasco da Gama nessa janela de transferências, disposto a ajudar o trabalho que o Fernando Diniz terá aqui no Vasco, a expectativa é que o Giuliano Bertolucci possa também participar ativamente dessas negociações e ser uma ponte para a chegada de Pirani ao nosso Cruz Maltino. É um bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários e agora eu trago um pouquinho a você, meu amigo torcedor vascaíno, palavras recentes, tá? Do Gabriel Pirani falando sobre Fernando Diniz e rasgando elogios ao trabalho do técnico. No momento da entrevista, o Pirani nem estava mais aqui no Rio de Janeiro, tá? Gabriel Pirani já estava lá nos Estados Unidos no seu novo clube e rasgou elogios mesmo assim ao treinador, deixando bem claro que o Fernando Diniz foi um dos grandes responsáveis pela virada de chave na sua carreira. Se liga só. Diniz, quando chegou no Santos, o pessoal já falava, né, que era um sistema diferente, que pô, ele tenta ajudar todo mundo, assim, mais como ser humano do que em si como um profissional, isso é consequência. E logo, cara, nos primeiros dias ele foi se mostrando assim. No começo, para ser sincero, às vezes eu não entendia muito bem, porque é um cara que cobra bastante e eu falava assim, eu até ligava muito pro meu irmão na época e falava, cara, não é possível, tá? Eu tô me tentando o máximo e ele ainda quer tirar mais de mim. E na verdade é que ele viu um potencial que eu não vi em mim. Essa era a verdade. Muitas vezes, por eu ter o meu jogo na base muito fugindo do contato, soltando a bola um pouco mais rápido, tudo isso para poder jogar, eu tinha que me adaptar a isso na base. No profissional, eu subi dessa maneira. E ele falou assim, ó, cara, você já não é mais um menino fraquinho, você hoje tem condições de driblar o cara, vai pra cima do cara. Ele me deu essa confiança, sabe? Não que eu não tinha, não que eu não tentasse, mas ele queria mais de mim, mais o tempo todo. E é um cara que, de fato, ele não pensa... O profissional, como ele sempre fala, o futebol é um meio para mudar a vida das pessoas. E a nossa parte profissional é essa. A gente vai ser melhor, vai ser um filho melhor, vai chegar com autoestima mais alta aqui em casa, vai brincar com quem tem filho, vai se dar bem com a sua esposa. Então, ele me ajudou muito na parte de ser humano, de me reconhecer, de fato, o que eu podia fazer, o talento e a capacidade que eu tinha. E fora isso, que dentro de campo ele me ajudou muito. Muitas vezes eu lembro que a gente, mesmo numa situação boa, e o time às vezes exigia mudanças, e ele sempre estava lá e falava assim, você pode fazer isso, se eu precisar usar você em outra função, eu vou te colocar e você vai conseguir. E assim foi. Tanto que quando ele sai, eu era um jogador que jogava regularmente, e quando ele saiu nos últimos 5 jogos, eu tinha participado de 3, 4 gols. E o Diniz é uma pessoa fenomenal, tenho muita gratidão por ele e sempre estou na torcida por ele também.
Bom, vascaíno, hoje é dia de Vasco e, é claro, é dia também de in-play. Todo dia de Vasco da Gama aqui no canal do Gigante tem esse momentinho para você, amigo torcedor vascaíno, descontrair. Você conhece, inclusive, a in-play? Não? Então fica tranquilo que eu vou te explicar agora. A in-play é um aplicativo que você pode se divertir, brincar com a rapaziada, jogar e, além disso tudo, ganhar um cascalhinho, ganhar dinheiro, grana mesmo. Mas calma, que eu não tô te vendendo casas de aposta, eu não tô te vendendo bet, eu tô falando de um fantasy game, um jogo que tem como principal objetivo a diversão. Mas se você for bom, e aí, meu amigo, eu não vou te vender sonho. Se você for bom, você vai tirar um cascalho. Com todo respeito, se tu for ruim, você não vai ganhar dinheiro, vai se divertir com toda certeza, vai zoar a rapaziada, vai brincar, mas não vai ganhar o faz-me rir. Eu, por exemplo, tô mal, ó, tô com 1.500 moedas, esse daí é o nosso ranking, temos 693 membros. Se você não é membro da Inplay, corre lá e se torne um membro, né, da Inplay no canal do Gigante Vasco. Aí tem os grátis, ó, Bahia no Nordestão, mas eu quero falar de Vasco. Aí temos os campeonatos populares por 1.000 moedas, São Januário esse jogo de hoje, mas eu tô de olho nos snaps nessa manhã de sabadão. Tietchan dará mais de um chute no gol no jogo? Arriscado, hein? Por 200 moedas eu tenho pouca. Arriscadíssimo, eu vou passar aqui pro ladinho, cara. Não vou arriscar nessa Tietchan, não. Cartão pro Vasco no primeiro tempo? Cara, eu acho que sim. Então eu vou no check. Gol Tietchan no jogo? Não. Mais de 7 escanteios do Vasco no jogo? Acho que não. Por 300 moedas. Coutinho dará mais de um chute no gol no segundo tempo? Não, não dá. Mais 50% de posse pro Vasco no segundo tempo? Cara, eu tô com 810 moedas, não tem mais jogo pra fazer de campeonato, ó. Então eu vou seguindo os snaps, ó. 2.500 moedas. A outra é de 1.000 moedas. Tem 810 só, rapaziada. Ó, se eu até, pra mostrar pra vocês, se eu tentar participar, ó, olha como é. Daria até pra eu ganhar, é comprar a moedinha, mas eu não quero comprar. Quero fazer moeda. Então vamos lá, mais de 2 cartões amarelos e meio para Bahia e São Paulo no segundo tempo. Acho que não. Mais de 6 escanteios no segundo tempo para Bahia e São Paulo, por 50 moedas. Acho que sim, cara. 6 escanteios, mas pondo não. Mais de um gol no segundo tempo, Bahia e São Paulo? Sim, mais de um gol. Mais de um gol no segundo tempo de novo, Bahia e São Paulo? Sim. Mais de um gol no primeiro tempo, Mirassol Sport? Sim, meu amigo, Mirassol Sport, caldo fervendo, sem moeda, toma, gol. Gol marcado no primeiro tempo de Mirassol Sport? Sim, gol marcado no primeiro tempo teremos também. Mais de 2 gols no segundo tempo? Aí é arriscado, tô só com 160 moedas, vou dar uma segurada. Então, rapaziada, em play é isso. Joguei todas as minhas fichas nos snaps nessa manhã de sábado. Tô sem dinheiro, mas eu prometo que eu vou recuperar. Amanhã de manhã eu vou voltar aqui, ó. Tô fechando o dia hoje com 160 moedas. O Vasco vai ganhar. O que eu coloquei de Mirassol Sport, São Paulo e Bahia vai dar certo. E amanhã de manhã eu já volto com mais moedas. E é isso, vou farmando de fato. Chegando a 50.000 moedas, já posso tirar 50 reais. Chegando a 100.000 moedas, 100 reais. E é assim que funciona. O objetivo principal é o divertimento. Tem um ranking lá no canal da Inplay, do canal do Gigante Vasco. Você vai entrar aí no link na descrição agora e você vai ver que tem um ranking que eu nos snaps estou liderando. O amigo João Batista está liderando os campeonatos, é meu vice nos snaps, e essa troca, essa brincadeira, essa resenha que vale a pena. Então, ó, corre para Inplay, link no comentário fixado e na descrição. E eu mando um beijão para Inplay e agora fiquem aí com o restante do vídeo. É, meu amigo torcedor vascaíno, vambora então continuar com o vídeo e, né, para mais um bloco desse Acorda Vascão, trazendo informações rápidas aqui para você com relação à renovação contratual. Ontem eu acabei não conseguindo, no Boa Noite Gigante, deixar você totalmente informado sobre a questão de alguns nomes que ainda têm os seus contratos se encerrando e ainda não renovaram com o Vasco, né? E 2 casos aí que chamam muito a atenção é o caso do Paulinho e do Jair. Esses 2 nomes que eu tenho a trazer a você rapidamente aqui nesse Acorda Vascão é que tanto com o Jair quanto com o Paulinho, o Vasco hoje quer renovar o contrato desses jogadores, tá? O Vasco quer renovar o contrato do Paulinho. O contrato do Paulinho que vai até o final do ano. O objetivo da diretoria Cruz Maltina é renovar até o final de 2026, ou seja, mais um ano de contrato. Além disso, também adicionar mais um ano por metros, ou seja, renovar até 26 e com possibilidade de renovação até 2027, se durante esse período de contrato ele bater algumas metas contratuais. Negociação está em andamento, a expectativa é que saia. E o outro nome é o nome do próprio Jair, tá?
O desejo da diretoria é a permanência do jogador. A questão hoje salarial, o Jair tem um salário de R$900 mil por mês, é um grande entrave. O Vasco, de acordo com informações, tem por objetivo reduzir os vencimentos mensais e propõe um salário de mais 2 anos, ou seja, até o final de 27, também com metas de renovação por mais um ano, com opção de renovação por mais um ano, com metas a serem batidas durante o período contratual. Então, as coisas estão andando, o Vasco está sentando aí com os atletas para negociar uma renovação. E falando em Jair, hoje contra o Red Bull Bragantino, a expectativa é que o Jair permaneça, né, meu amigo, no time titular. Para essa partida, o volante Hugo Moura segue sendo desfalque para o time de Fernando Diniz, não poderá contar com o volante, e diante disso, pelo que foi visto na terça-feira, além do Jair em campo, uma grande partida do volante Cruz Maltino, a expectativa é que hoje, novamente, contra o Red Bull Bragantino, ele permaneça como titular da equipe. Lembrando, o Jair entrando hoje, ele não poderá mais ser transferido para nenhuma outra equipe que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, que disputa, né? Então o Jair, jogando hoje contra o Bragantino, esquece negociá-lo com alguma outra equipe da primeira divisão nessa próxima janela de transferências. Então, automaticamente, ele jogando hoje, ele vai ficar no Vasco até o final do ano. O Diniz em nenhum momento escondeu esse desejo de permanecer com o Jair e foi uma peça importante aí para, inclusive, a permanência do volante. Além da suspensão do Hugo Moura, outro nome que também está suspenso é Luiz Gustavo. Então a expectativa é que o Lucas Freitas entre na vaga do zagueiro, Cruz Maltino. O Vasco vai a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair, Tietê e Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. É assim que o Vasco da Gama deve hoje à noite, às 9 horas, enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. E falando, né, em expectativa, como foi visto na terça, a expectativa do torcedor é que hoje novamente o Vasco goleie. E no segundo tempo, mesmo sem gol, teve um atleta que depois de muito tempo voltou a entrar e pela primeira vez entrou sob o comando do técnico Fernando Diniz, que foi Benjamin Garré. E fica a dúvida, que hoje novamente contra o Bragantino veremos Garré em campo. O jogador foi uma peça importante, entrou bem, conseguiu ajudar no sistema ofensivo do Vasco, e até porque não teremos hoje novamente contra o Bragantino Payet. Não tendo Payet, o Garré é esse 10 suplente dentro do elenco. E o Diniz foi até perguntado sobre o Garré na última entrevista coletiva e eu, claro, trago aqui a você as palavras do técnico do Vasco sobre Benjamin Garré. Se liga só. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco e a gente aqui dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E principalmente nos últimos treinos ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, as palavras de Fernando Diniz sobre Benjamin Garré. Vale a pena utilizar o atacante, meio-campo, ponta argentino? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão. Muito obrigado por você, amigo vascaíno, sempre estar presente aqui nos nossos vídeos. Volto a repetir o que eu sempre digo, se não fosse por você, nada seria o canal do Gigante Vasco e vamos por mais. Vamos juntos, curta, compartilhe, se inscreva, venha fazer parte aí da nossa família e ajudar cada vez mais o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Show? Vamos que vamos então, vascaíno. Já já estou de volta com o Fala Gigante e contando com a sua presença. Vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaíno.